Nós também estamos muito gratos por você. A gente não tem uma justificativa, né? Totalmente justificando. Pai, muito obrigada por mais um tempo que tu nos permites estarmos juntos, como teus filhos em família, para ouvirmos a tua voz e te adorarmos, porque todos fomos comprados com o teu sangue. Podemos então nos achegar a ti e cantar como acabamos de cantar, agradecidos, pondo os nossos problemas diante de ti, sabendo que tu nos ouves porque tu nos amas. E tu nos compraste com o precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Portanto, pertencemos a ti. Ajuda-nos sempre a entendermos isso. Quero pedir ao Pai pelos nossos irmãos que não estão conosco, a cada um abençoa. A Miriam e a Aliciene não estão muito bem. Amparas, ó Pai, fica conosco. Abre-nos o entendimento, fala-nos aos corações. Precisamos de Ti. Como precisamos, Senhor? Abre-nos o entendimento para que possamos cada vez mais Te conhecer e permitir o Teu senhorio na nossa vida. Abençoa, Pai, o Teu povo de Israel, uma eminência dessa guerra. Sabemos que tudo está sob Teu controle, mas que muitos, nesse tempo, tanto no Irã e todo o entorno, muitos, ó Pai, venham a entender que Jesus é o Messias e sejam salvos. E eu quero pedir, ó Pai, especialmente pelo Jair Bolsonaro, que tu guardes, e todos aqueles que estão sendo massacrados mesmo, ó Pai. Eu sei que tu estás permitindo esse tempo, que cada um possa descobrir como é maravilhoso te conhecer e depender de ti. Aceita a nossa gratidão, adoração, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, hoje nós vamos continuar. Vamos abrir Romanos 2, por favor. Obrigada. Vamos ler a partir do... Vamos a partir do verso 5 até o verso 16. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Dará a vida eterna aos que perseveram em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Pois em Deus não há parcialidade. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes são declarados justos. Amém. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem, por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos.
Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e aos seus pensamentos, mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o Evangelho, com o meu Evangelho. Com o meu Evangelho, né, que Paulo pregou, mostrando que é a palavra correta. Então, nós estamos no capítulo 1, nós vimos a apresentação do Senhor Jesus Cristo, a apresentação do Evangelho, e agora ele vai desenvolver por que e quem precisa do Evangelho. Tá? Então, ele vai dar a problemática de cada uma das três da divisão da raça, né? Só dois aqui, judeus e gentios, que são os incrédulos. Então, a pergunta, por que Deus fez a promessa do Evangelho na semente de Abraão? Quem é a semente de Abraão? Quem é a semente de Abraão? Jesus. Por que ele fez essa promessa? Tá certo? Quem realmente precisa do Evangelho? Não sei se vocês vão lembrar, mas eu mostrei isso, muitos crentes, eu mesma, quando menina, ouvia sempre que o judeu estava salvo. Eu fui entender isso quando eu fui para a Inglaterra e morei na casa de judeus. E aí eu escrevi para uma prima minha pedindo se ela tinha material para eu trabalhar com os judeus onde eu morei. Então, quem realmente precisa do Evangelho? E eu mostrei para vocês, por exemplo, o Papa dizendo que os judeus não precisam do Evangelho, não precisam de Jesus, como se eles já fossem salvos. Nós vamos ver, se Deus quiser, da próxima vez, que Deus vai mostrar qual é o problema do judeu. Então, quem precisa do Evangelho? E a resposta é toda a raça. Por quê? 1 João 5,19 diz, todo mundo jaz no maligno. Não tem ninguém que fora disso, nem Maria. E todo mundo é culpável perante Deus. Ninguém vai ficar de fora. Então, os primeiros a precisarem do Evangelho, e quando eu estou colocando o gentio, que aqueles que não são judeus, nós estamos falando da raça humana. Né? Então, por que o gentio ele precisa do Evangelho? Por quê? Porque desprezou o conhecimento de Deus. Lembra os primeiros textos de Romanos 1, mostrando que, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. A segunda, agora é interessante que, antes de falar, ele está falando do gentio, antes dele falar do judeu, ele vai mostrar o coração do judeu e do gentio. Por que nós somos incrédulos? Então, ele fala o julgador. É aquele que esconde o seu pecado, julgando o seu pecado no seu semelhante. Então, ele é moralista. Ele vem, ele fala, ó, fulano e tal, ele sabe enxergar o pecado nos outros, e ele, como se fazendo isso, ele se safasse da condenação. E, por fim, o judeu. Né? Então, gloria-se na lei, mas desonra a Deus pela transgressão da lei. Então, nós vemos que judeus e gentios precisam do Evangelho para serem salvos. E, entre judeus e gentios, Deus vai falar da característica do pecador, tanto judeu quanto gentio. E aí, então, nós vimos a condição dos goim. Guarda, de vez em quando põe um termo hebraico para vocês irem familiarizando. Goim fala dos gentios. Qual a condição dos gentios diante do Deus Santo? E Deus vai mostrar que os gentios precisam de salvação. Por quê? Por haverem desprezado ter Deus em seu conhecimento acumulado. Lembra? Epignose. Desde a criação, Deus vem dando entendimento. E porque eles desprezaram, o próprio Deus os entregou para Dídome, colocou de lado, abriu a mão, deixou-os entregues a si mesmos.
a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então, Deus continua mostrando, ora, plenamente conhecendo, quer dizer, eles, pleno, todo mundo sabe, tanto que é fácil, vocês lembram, quando Paulo desceu em Malta, quando eles saíram do naufrágio na ilha de Malta, lembra que eles estavam indo para Roma, houve um naufrágio e eles conseguiram descer na ilha de Malta. E todo mundo recebeu muito bem ali, mas Paulo foi pegar uns gravetos para pôr na fogueira, e o que aconteceu? Uma víbora picou. O que os homens disseram? Oh, esse realmente é um transgressor, porque, tendo escapado do naufrágio, Deus o achou aqui através da serpente. Só que depois Deus mostrou, e lembra que tinha a promessa de Jesus, os apóstolos, não você. Não tenta pegar uma serpente, não. É para os apóstolos. Marcos 16 é para os apóstolos, não é para nós. Então, ele foi picado e não aconteceu nada. E aí houve. Então, plenamente conhecendo a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, terminou o capítulo 1 mostrando a condição do gentio, na sua rebelião. E agora Deus vai mostrar que tanto o judeu como o gentio, por que da rebelião? Então, ele vai fazer um parêntese para depois entrar no judeu. Portanto, agora o capítulo 2 começa ligando o capítulo 1. Portanto, por esse motivo, por quê? Você tem conhecimento, sabe que Deus, se fizer isso, tem a sentença de Deus e faz, e ainda prova quem faz. És indesculpável, ó homem, quem quer que sejas, ó julgador. Está vendo que tem vocativo aqui? Deus está falando diretamente com o homem. Homem, né? Ó homem, qualquer, e ele diz, quem quer que sejas, né? E quer judeu, quer gentil, aí tem paz, quer dizer, todo, qualquer um, judeu ou gentil. Então, ele não está falando especificamente de judeu nem de gentil, mas quem quer que sejas, e aí, ó julgador, tu que julgas os outros. Então, o que ele diz? És indesculpável quando julgas. Por quê? Porquanto és inexcusável homem, qualquer que sejas, ó julgador, Deus está falando, quando julgas, por quê? Naquilo em que julgas os outros, a ti mesmo te condenas, por quê? Pois tu que julgas os outros, praticas as mesmas coisas que condenas. Então, Deus está mostrando essa condição do homem. Então, ele está mostrando que o julgador, eles põem, por exemplo, eu acabei de falar, a pessoa, como que é? Acabei esquecendo, falei agora há pouco. Deus mesmo está chamando ó julgador, né? Aquele que esconde o seu pecado, julgando em seu semelhante. Lembra que eu mostrei Davi? Natan contou a história, rapidinho ele descreveu a sentença, né? Mas o que Deus disse para ele, através de Natan? Tu és o homem. Aí ele caiu, né? Então, nós somos assim, e é uma coisa que nós temos que aprender. Então, nós vimos que a dureza do coração e tal, e aí o texto continua. Deus fala de 2 tipos de pessoa. E ele diz, aqueles que perseveram em fazer o bem. Deus diz, quem são esses? Continuam procurando glória, honra e incorruptibilidade, Deus dará a vida eterna. Então você vai dizer, tá vendo? Deus está falando que por obras. Mas o que é fazer o bem? Então, primeiro perseverar é que não se deixa abater pela circunstância. Tem pessoa que na primeira dificuldade, lembra das sementes? Uma semente caiu no meio do
Espinho. Ah, a primeira dificuldade, eu não brinco mais, não sou mais crente, entendeu? Não. Aqueles que perseveram, não se deixam esmorecer em fazer o bem. Quer dizer, eles procuram e continuam procurando glória, honra e incorruptibilidade. Deus dará a vida eterna. Então, vamos ver, a palavra, o verbo procurar, né, é o verbo zetel, fala de alguém que se empenha naquela atividade. Ele não se deixa esmorecer, ele se empenha em procurar. E no tempo presente, procuram e permanecem procurando glória, honra e incorruptibilidade. Né? Então, eles estão procurando o quê? Pureza. Então, existem pessoas que não gostam das coisas erradas, que não gostam. Você pode ir a uma favela, tem pessoas ali naquele meio corrompido que não querem saber. Então, eles buscam a Deus, eles sabem que há alguém que tem um dono. Então, buscam a Deus, reinam por Cristo. O que Deus está dizendo? Um tipo de pessoa, já nós vamos desenvolver mais, mas um tipo de pessoa que não gosta das coisas erradas. Né? Não tem gente que ele fala assim, só falta o quê? Aceitar Jesus. Né? Mas tem a segunda tipo de pessoa, o segundo tipo, ira e indignação. E a porção, veja aqui, ó, dos facciosos, dos que se buscam. Então, a expressão, primeiro Deus diz ira e indignação. Ira é aquilo que vai acumulando, né? Deus diz, você acumula a ira para o dia da ira, quando Deus, de uma vez por todas, vai descarregar a ira. Eu já mostrei a diferença, orgue e timos. Orgue vai sendo acumulado e o timos é uma explosão da ira. E aí, então, ele está falando dos facciosos. Eritheia, o que quer dizer faccioso? Qual é o que significa um faccioso? É desejo de se buscar, de se colocar acima, ambição egoísta, um espírito partidário contencioso. Então, aquele que quer estar por cima de todas as coisas. Então, veja, Deus está dizendo que essa pessoa está guardando ira no dia da ira. Ele está buscando a si próprio, ele não quer saber, ele não se importa com Deus. Então, veja, os facciosos são os que, prestem agora atenção, desobedecem e continuam desobedecendo à verdade. E aí, a palavra, o verbo desobedecer tem o a e peitho. E peitho significa convencer por argumento, seja ele verdadeiro ou falso. Crer, concordar, confiar. Então, essa pessoa, quando a gente põe desobedecer, você pensa, ele não é obediente. Não, é outra expressão. Ele não se deixa convencer, presta atenção. Ele não se deixa convencer, não se permitem ser persuadidos, recusam ou negam a fé. Está no tempo presente. Então, eles desobedecem e continuam desobedecendo à verdade. Então, vamos ler 2 Tessalonicenses 2 para lembrarmos quem é que vai para a eternidade longe de Deus. Versos 10 a 12, por favor. E, com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O que vai acontecer? E por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, Pode ler o último, por favor, que está longe agora. a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário,
deleitaram-se com a injustiça. Deleitaram-se. Não querem a verdade. Então, Deus está dizendo, faccioso é aquele que não se deixa convencer pela verdade. Você pode fazer, plantar pirueta, fazer de tudo. Ele não quer. Então, se não quer, né? Mas, por outro lado, quem é o faccioso? Tem o outro lado. Obedecem e continuam obedecendo à injustiça. Não querem a verdade, querem a injustiça. Então, obedecer é o verbo peito que nós vimos, né? Ser convencido por um argumento, verdadeiro ou falso, crer, concordar. Então, o argumento falso eles aceitam, não aceitam o verdadeiro. Está no tempo presente, obedecem e continuam obedecendo à injustiça. E o que é injustiça? Veja, né? Esse A negativo, diquia, que é retidão. Então, uma profunda violação da lei e da justiça. Nada que é reto eles gostam. Vocês estão entendendo? Deus está dizendo que são 2 tipos de pessoas que existem no mundo. Então, eu citei para vocês, eu pus aqui para repetir, do C.S. Lewis, né? E ele diz, há apenas no final das contas, 2 tipos de pessoas. Aqueles que dizem a Deus, seja feita a tua vontade na minha vida, e se curvam a Deus. E aqueles para quem Deus diz, a sua vontade será feita. Você não quer saber de mim, você vai viver longe de mim. Deus não vai levar ninguém para a sua presença que não queira. Deu para entender? Então, Deus aqui não está falando de pessoas que vão ser salvas porque são boazinhas. Estão entendendo? São pessoas que amam a verdade, sabem que há uma verdade, e aqueles que odeiam a verdade. Então, Deus diz, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Agora, nota, não lembro quem que leu aqui, mas veja, para quem que vem o juízo? Angústia, tribulação. Por que judeu primeiro? Lembra da primazia? O evangelho é salvação primeiro para o judeu e também, aqui, tribulação, angústia, primeiro para o judeu e também ao grego. Por quê? Porque o judeu recebeu entendimento, recebeu toda a palavra de Deus. Então, tem responsabilidade. Mas, glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Então, tanto um quanto o outro, sempre o judeu tem a primazia, mas não é que ele só, e também, mas em primeiro lugar, ele recebe isso. Então, a ambos, Deus vai retribuir. Como? Segundo o seu procedimento. Então, quando Deus lida conosco, ele está levando em consideração o nosso coração, como é que nós nos relacionamos com ele, com a revelação que temos. Já nós vamos ver. Então, ficou tudo errado aqui. Retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, diz o verso 6. Então, Deus não vai fazer um julgamento como o STF de pelotão. É um por um. Vocês querem ver? Vamos lá abrir Apocalipse 20. Só Deus mesmo para ter paciência assim, né? Apocalipse 20, verso 13. Aqui é o trono branco, aqui já é. Lembra que ele vai retribuir a cada um? Deu ao mar os mortos que nele estavam. O Hades e o Hades, é isso? Entregaram os... A morte e o Hades. A morte e o Hades, é que está errado aqui. Entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Como é que é? One by one? Um por um. Então, veja, retribuirá cada um segundo o seu procedimento. E como que vai ser essa retribuição? De acordo com a verdade.
Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. Então, a nossa vida está sendo prestada, Deus está prestando atenção na nossa vida. E aqui, ele não está falando da salvação. A salvação, onde é que foi a tomada de posição? Na cruz. A retribuição está falando tanto, eu já mostrei, talvez vocês não lembrem, mas nós somos filhos de Deus. Ele não está vendo o nosso enxoval? Nós vamos ter que prestar conta das nossas obras? Cada um. Algumas vão ser queimadas, outras vão subsistir. A mesma coisa com os incrédulos. Está entendendo? Esses dois tipos de pessoas, esse que Deus está dizendo. E segundo a verdade, quer dizer, não tem como eu enganar e nem tem como eu achar, como tenho ouvido muitas pessoas, não, Deus vai pesar as minhas obras e tal, e aí eu peço perdão. Espera lá. E o que você fez de errado? E a dívida? Como que fica essa dívida? Por isso que eu fiz questão de mostrar para vocês a propiciação. O holocausto. Deus primeiro precisou acertar a nossa dívida no universo para depois poder abrir para cada um fazer sua escolha. E aí a palavra, o verbo retribuir, dá para enxergar aí? Apó didomi, dar. Apó é depois. Então, ele vai retribuir a cada um a partir do seu procedimento, a partir do que a verdade mostra, os nossos atos verdadeiramente mostram qual a nossa posição diante dele. Deu para entender? Todo o que produz e permanece produzindo mal, receberá tribulação. Tribulação, tripsis, né? É o ato de prensar, opressão, aflição, tribulação. E angústia, e a angústia é estenocoria, que é um lugar estreito. Toda vez que eu leio, que eu lembro da mula de Balaão, lembra? Que foi espremendo, até que espremeu o pé dele. Então, angústia, né? Opressão, aflição e lugar estreito, calamidade. Então, Deus diz que estas coisas são o que cada um que produz e permanece produzindo mal, né? Para o judeu primeiro e também para o gentio. Vamos ler Isaías 57, 20 e 21. E aqui não há acepção de pessoas. Não tem jeito. Então, veja o que Deus vai falar. Você olha para a pessoa e pensa que ela está muito bem, ela só está fazendo mal. O que Deus diz do coração dele? 20 e 21, por favor. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Não tem paz. Então Deus diz, mesmo nessa vida você está achando que está tudo bem, ele não tem paz, ele não tem descanso. E depois vai passar pela presença de Deus e receber os seus galardões infernais, né? Mas a todo aquele que permanece praticando bem, glória, honra e paz. Ao judeu primeiro e também ao gentio. Então vamos ler Malaquias 3. Isso aqui para mim é maravilhoso. Eu amo esse texto. E depois João 6, mas primeiro Malaquias 3. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. 13 a 18. As vossas palavras foram duras para mim, diz Jeová. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Jeová dos exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos,
Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam Jeová e escapam. Acabamos de ver que o perverso não tem paz, mas o que aparece? Né? Continua. Então os que temiam a Jeová falavam uns aos outros. Jeová tentava e ouvia. Havia memorial escrito diante dele para os que temem a Jeová e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, que diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Vocês estão entendendo o que Deus está prometendo? Muitas vezes nós somos maus para com o Senhor. E nós falamos assim, o que adianta eu servir? O que adianta? Eu estou vendo lá, o outro está fazendo. Deus diz, ele não tem paz, não se enganem. Nós podemos ter paz. E ele diz, tem um memorial diante de Deus. E você vai saber qual a diferença naquele dia, daquele que o serve e daquele que não o serve. E eu amo isso. Eu me alegro. O Senhor tem um memorial. Ele sabe o nosso coração. Né? E vamos ler João 6, 28, 29 e 40, por favor. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: Que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: A obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O que é praticar o bem? Vocês lembram de Caim? Caim ficou bravo porque Deus não aceitou o sacrifício, nem a ele e nem o seu sacrifício. Cara baixo, por que está descaído o teu semblante, Caim? Não é Jesus está falando com ele. A oferta pelo pecado está aí deitadinha na porta. Não é certo que se fizeres bem, serás aceito. O que é fazer o bem? O que é praticar o bem? A obra de Deus. Crer naquele que por ele foi enviado. E a vontade do meu Pai é que aquele que vira o Filho, e nele eu ressuscitarei e não tenho a vida eterna. Então, vocês estão vendo que todo o trabalho aqui é mostrado, Deus está mostrando dois tipos de pessoas que têm a revelação de Deus primeiro da criação. Deus tem feito revelações, tem conhecimento acumulado, e nós podemos não nos deixar convencer por isso e fazermos o que o nosso coração quer, ou então fazer a vontade de Deus. E nessas duas coisas, o perverso não tem paz, mas nós que amamos o Senhor Jesus podemos gozar paz. Tá? Então, Deus diz o seguinte, tanto um quanto o outro, e diz, para com Deus não há acepção de pessoas. E a palavra é da face. O que significa da face? Quem já ouviu falar de carteirada? O QI, quem indica? Então a pessoa chega aqui, você sabe com quem você está falando? Com Deus não tem isso. Né? Então, acepção, essa expressão que a Raquel leu Parcialidade. Parcialidade, né, que ela leu. Então, veja, eu falei certo? Rebeca, né? Eu não sei porque eu... Desculpa, Rebeca. Acepção, né, é prosopon lambano. Prosopon, o que significa isso? Face. E lambano, receber. Deus não vai olhar para o seu RG, para a sua conta bancária, nada disso. Para o seu... Ainda bem, né?
Então, ele não recebe pela face. Ele não faz acepção de pessoas. Isto é, Deus não recebe ninguém pela sua aparência, discriminando alguém. Então, vamos ler Gálatas 2:6 e Timóteo 2:1-4. Gálatas aqui está lembrando de Davi, né? Gálatas 2, verso 6. E, quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Deus não aceita a aparência. E Tiago 2, agora vai mexer conosco na igreja. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência os que têm os trajes de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e diz ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Está entendendo? Esse não é o nosso Deus. O gostoso, eu não sei para vocês, mas para mim é muita paz. Porque o Senhor Jesus sabe se eu tive má intenção ou não. Se eu tive má intenção, eu corro para lavar. Mas muitas vezes uma pessoa me entende mal. E eu oro, entrego na mão dele, peço para ele. Tanto que uma das primeiras lições que eu aprendi na missão brasileira messiânica, com o irmão Davi, que já está com o Senhor Jesus, foi que a nossa reputação é trabalho de Deus. Eu não tenho que ficar preocupada com a minha reputação. Minha reputação é o Senhor Jesus que vai tomar conta. Eu tenho que confiar nele e entregar para ele. Tá? Porque ele diz, Linacam Veshlem, ele diz, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. A minha reputação, pode falar o que quiser de mim, não tem importância, Deus sabe. Agora, o gostoso é que eu sei que ele sabe se meu coração foi sincero ou não. E aí, quem que vai ler, por favor? Pois Jeová, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, e o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Vocês estão entendendo? Ele não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Não adianta você querer agradar a Deus. Ah, eu vou oferecer essa oferta, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ou hoje eu ofereci, eu preguei, entreguei 200 folhetos. Ó, com cacife grande. Não. Vocês estão entendendo? Não aceita suborno, ele não faz acepção de pessoas. E, novamente, no hebraico, lo ish, isá, panim, quer dizer, ele não panim são face, rosto no hebraico é plural, né? Ele não toma, não sustenta a sua face, ele não aceita você pelo que você pensa que é. Ele conhece o coração. Então, eu quero ler 3 textos que nós não lemos ainda, Atos 10, 34, nosso irmão Pedro lá na casa de Cornélio. E a quem Deus estava ensinando? A um judeu, que havia a ordem de Deus para que eles não entrassem em casa de gentio. Deus não permitia. E Deus precisou dar uma visão a Pedro, lidar com ele para ele entender isso. Por quê? Porque Deus estava guardando os judeus, enquanto não eram a habitação do Espírito, guardando da idolatria pagã. Atos 10, 34. Perdão. Então falou Pedro, dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, ele que o teme e faz que é justo, lhe é aceitável. Lhe é aceitável. Você creu
creu no Senhor Jesus e o aceitou, é recebido por ele. Efésios 6:9. Agora aqui Deus vai falar uma coisa muito interessante. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que ele não trata as pessoas com parcialidade. Ah, eu sou patrão, eu mando, eu desmando, pronto, faço. Não, não. Cuidado. Olha como Deus lida conosco, né? Eu acho o Senhor Jesus é maravilhoso. Colossenses 3:25. Esse texto tem sido bem ultimamente bem citado. É a Rebeca que vai ler, né? Colossenses 3:25. 3:25. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita e nisto não há acepção de pessoas. Quer dizer, não você porque eu sou o chefe, aí eu sou isso, eu sou patrão, não. Fez injustiça, recebe. Pode ser o grandão, pequeno. Deus não faz acepção de pessoas. Portanto, como é que Deus vai nos julgar? Não vai ter ninguém lá para dar carteirada, tá certo? Então, em primeiro lugar, o Senhor Jesus é o juiz. E ele foi designado por Deus. Por quê? Vamos ver João 5:22 e 27. Por que Jesus é o juiz? Veja como Deus é justo. O Pai não vai nos julgar, mas ele passou todo o juízo para o Filho. Por quê? (22 e 27). 5:22 e 27. Além disso, o Pai ninguém julga, mas confiou tudo que julgamento ao Filho. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o quê? Filho do homem. Não, o 5:27. Esse aí. Deu autoridade para julgar. Porque é filho do homem. Você leu porque é filho do homem? Eu não ouvi. Porque é filho de homem, porque Jesus se fez homem. Ele foi tentado em todas as coisas, ele sabe. Você está entendendo? Até onde vai a filigrana da justiça de Deus? Então, a imparcialidade no julgamento também é vista no fato de que ele tratará com o indivíduo de acordo com a dispensação em que ele vive, isto é, de acordo com a iluminação recebida. Por exemplo, Adão e Eva tiveram um tipo de informação. À medida que vai passando, Deus não vai acrescentando, então ele não pode exigir de lá a mesma coisa aqui. Portanto, veja como ele vai dizer. E agora aqui não existe a santa ignorância. Ela não salva ninguém. Então, a lei foi dada através de Moisés, né? Então, a lei foi um aumento de informação. Por que Deus deu a lei? Para mostrar quem é Deus, porque o que os gentios fizeram? Tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, fizeram o quê? Semelhança de aves, quadrúpedes e répteis e tal, tá certo? Então, Deus, através da lei, mostra quem é Jeová, para que o homem pudesse saber quem é o Deus vivo,
e pudesse então testificar para as nações. Então, um acréscimo na revelação acerca do Deus vivo. Informações estas desconhecidas pelas nações, no tempo que veio antes, precedeu a lei. Então, vamos lá, que diz Salmo 147. Quem pode ler? Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram seus preceitos. Aleluia. Eu me lembro do servo do Naamã. Lembra Naamã, o leproso? E até ele ajudou, aliás, o Naamã. O Naamã foi para Israel e ficou meio bravo, mas depois ele foi convencido a entrar lá no riozinho do Jordão, que achou que era nada, e ele foi curado. Saiu do Jordão e ele entendeu e se converteu ao Deus vivo, Deus de Israel. E aí ele disse para Eliseu que ele tinha que ir, porque ele era general lá do rei e tal. Então ele tinha, o rei ia à casa de Nisroque, o deus dele, adorar o deus dele. Quando ele ia adorar, ele tinha que se ajoelhar. E ele disse, eu vou porque eu tenho que respeitar o meu rei, a minha autoridade. Porém, saiba que meu coração não vai. Aí ele aprendeu isso e mudou. Vocês estão entendendo? Então, as nações tinham os seus deuses. E à medida, por exemplo, hoje, aonde que se come galinha, como que chama? Frango ao molho pardo? Não é em Israel. O que é molho pardo? Sangue. O que é chouriço? As nações comem. A minha avó destrancava, sufocava. Né? Foi dada essa ordem para as nações, mas as nações rejeitaram. Então, agora Deus vai ensinar Israel, e agora na igreja Deus nos ensina para não comermos isso. Mas essas coisas o gentio não tinha. Tá? Então, veja, tantos quantos pecaram sem lei, o que a gente vai pensar? Ele não conhecia a santa ignorância, então ele vai ser salvo. O que diz aqui? Ó? Perecerão. E nós vamos ver por quê. Pecaram sem lei vão perecer. E tantos quantos na esfera da lei pecaram, quem que são esses? Os judeus. Mediante a lei serão julgados. Está vendo? Aí Deus está dando colher de chá para eles, vão ser julgados segundo a lei. Vamos ler Romanos 3, 19 e 20. (19 e 20). Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Como que é? Todo mundo seja o quê? Culpável. Quer dizer que a lei mostra o quê? A nossa culpa? E o verso 20? Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Vê por que nós temos que agradecer a lei? Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, porque Jeová é bom, ele aponta o caminho para o pecador. Então, veja, quer dizer que ele vai ser julgado, não tem escapatória. Sem Jesus, não tem escapatória. Então, olha que diz o verso 13: os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser
justificados. Então, vamos entender o que é praticar a lei. E onde ser justificados está no indicativo futuro, voz passiva, quer dizer, eles vão se justificar porque praticaram a lei? Não. Ao praticar a lei, eles vão ser justificados. Então, alguma coisa justifica que a lei faz. O que a lei aponta? Vamos lá, Ezequiel 8, 18, 14 e 20. E depois Levítico 17, 11. e 20. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. O Filho não levará a iniquidade do Pai, nem o Pai a iniquidade do Filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então, veja, a alma que pecar, essa morrerá. Então, o que a lei está dizendo? Como que eu vou praticar a lei e ser justificado? Veja o último versículo, por favor, Thaís. O 20? Do 18. O versículo todo? O último. 32. O 32. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Não tenho prazer na morte do que morre, diz o texto hebraico. Deus não quer que a gente se perca. Portanto, voltai-vos para mim e vivei. Então, notem, o que é praticar a lei? É entender que eu sou pecador, que eu estou sujeito à morte, e correr para a solução da lei. Vamos ver a solução da lei, Levítico 17, 11. Como que Jesus cumpriu a lei por você e por mim? Na cruz, morrendo. O que a lei disse para mim? Eu sou pecadora, o que sobrava para mim? A cruz. A cruz é o nosso lugar, não dele. Então, 17, 11. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tendo dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma. Portanto, é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Então, sem Jesus, como que é o cumprimento da lei? O fim, o propósito da lei é Cristo, para justiça de todo que crê. E quando eu vou a Cristo, a lei morre. Eu não tenho mais condenação. Acaba. Não só é o propósito, mas é a extinção da lei. Estão entendendo? Então, os que praticam a lei são justificados, aqueles que creem no sacrifício que a lei está apontando. Então, veja, quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza, lembra que Jesus disse que ele vai julgar cada um de acordo com o entendimento que tem. Quando os gentios que não têm lei, que Deus não deu a lei para Israel, para os gentios, procedem por natureza de conformidade com a lei, buscando glória, procuram não mentir, não estão procurando incorruptibilidade, tudo, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada nos seus corações. Quando Deus nos criou, ele não criou o homem nem amoral, sem moral, nem imoral, uma moral. Qual foi a moral que ele deu? Ele mesmo. E nós temos um padrão em nós. Esse padrão se chama consciência, que é a parte do nosso espírito. Então, eles mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos.
Aí eu estou pensando assim, a minha consciência está doendo aqui, porque eu estou querendo. Você está entendendo o tribunal que tem aqui? Mutuamente acusando-os ou defendendo-os. Então vamos ver de uma outra maneira. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza, você pode qualquer, até no meio de mafioso tem lei, tem princípio. Procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos, os quais mostram a obra. Agora eu estou pegando aqui a linguagem de Romanos 3. A obra, o trabalho de Romanos 3, Romanos 7, o trabalho da lei no nosso coração. O que ela faz? Ela mostra a nossa foto. E está na nossa consciência. Todo mundo tem consciência. E Paulo fala muito da consciência. Os quais mostram a obra, o trabalho da Torá, da lei, escrita nos seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. E isso vai acontecer no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos, as coisas ocultas dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Então, lembra, o Senhor Jesus vai julgar. E se está falando para nós, que dia é esse? Do bema de Cristo, para recebermos ou não os galardões. E os perdidos? No trono branco. Não está falando de salvação, está falando da nossa a escolha que fizemos diante da cruz. Tá? Naquele dia, então, naquele dia tem o bema, no arrebatamento, tem Deus vai trabalhar, tem todos os do Velho Testamento, que também vão passar para receber o seu galardão, e o trono branco. Então, naquele dia, Deus retribuirá a cada um de acordo com o que tiver feito. Terá como padrão a verdade. Será imparcial, porque com ele não há acepção de pessoas. Não dá para dar carteirada. Por meio do Senhor Jesus Cristo que vai nos julgar. Então, eu vou colocar alguns testemunhos aqui. Isso aqui, a Fran sabe bem aí, a voz dos mártires, eu peguei aqui, né? Nas asas da águia, né? E eu peguei esse testemunho, é relatado pelo como que chama isso? Que faz, como a gente fala, o missionário lá que trabalha. Desculpa. Então, na Coreia do Norte, isso aqui já é meio antigo, né? Não sei como que anda hoje. Há 100 mil crentes. 30 mil estão em prisão por toda a vida. Eu fiz um resumo do testemunho dele. Eles têm a lei das 3 gerações. Se eu crer em Jesus e for salvo, minha família, meus pais e meus filhos, todos vão para a prisão e são separados. Há muitas pessoas que estão na prisão perpétua e nem sequer sabem por que estão lá. Nunca lhes foi dito qualquer coisa. Mas há uma mulher na Coreia do Norte, você assistiu o testemunho dela, né? É. Há uma mulher na Coreia do Norte que há 13 anos não via sua filha e finalmente não sabia se ela estava viva ou não. Ela se foi. Um homem apareceu à sua porta e é um daqueles que a levaria contrabandeando-a para fora da Coreia do Norte. A filha havia trabalhado durante 13 anos, guardando dinheiro, mandou o dinheiro e o homem chegou à porta dessa senhora dizendo: sua filha quer que você venha, vamos escapar. O norte era mais seguro, né? Está na Coreia do Norte, o sul é muito vigiado.
faz fronteira com a Coreia do Sul, né? O norte era mais seguro. O sul era muito difícil e perigoso, área aberta, deixando-os na mira das armas dos soldados norte-coreanos. Foram para o norte, para a China. Ela teria que atravessar o rio, nadando através dele. Mas era tempo de inundação. E ela começou a ser puxada para baixo pela correnteza. Seus braços e pernas ficaram fora do controle. Mas ela é da Coreia do Norte. Ela não tem em seu vocabulário uma palavra para Deus. Ela nunca ouviu Deus. Estava sendo levada pela correnteza, ficando sob as águas várias vezes. Finalmente ela emergiu, olhou para o céu e disse: aquele que me fez, ajude-me. Há um testemunho de Deus. Quando você não enxerga na criação um Criador, você está rejeitando o maior testemunho que Deus dá de si antes do Salvador. Ela sabia o suficiente em seu coração, conforme Romanos 1, pela revelação da criação, alguém está lá. E Deus diz, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. E ela tem dado testemunho. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. A condenação primária do homem é baseada não na sua rejeição do Messias, mas no seu pecado contra a luz que tem recebido. Jesus disse em João 3, a luz veio ao mundo. E a condenação é esta? Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, o problema é a rejeição da luz que tem sido colocada. E lembra que nós vimos que a pessoa não se deixa convencer. Nós ouvimos aqui a Vânia estava lendo alguém, ele disse, eu não quero. E aí eu conheço, né, esse meio é terrível. E aqui tem essa... Navajo é uma tribo de índios lá dos Estados Unidos, né? Redenção Navajo. E a verdadeira história do pastor Harold Noble. Ele, um índio, né? O avô dele era witch doctor, quer dizer, era um curandeiro, e a avó olhou para ele e falou assim, você vai ser um curandeiro. E começou então o avô a treiná-lo para ser um curandeiro. E uma das coisas que ele falava, criado pelo avô para ser curandeiro do povo Navajo, sempre ele perguntava, quem fez, porque o avô, você tem que analisar, você tem que ver, fazer parte da natureza e adorar as coisas criadas, né? Mas ele perguntava, quem fez todas essas coisas? E o avô disse, não, você não pode, você tem que, não é assim não, tem que passar muito tempo e tal, e ele sempre perguntando. E aí ele sem ter o Senhor Jesus, ele acabou bebendo, se embriagando, e um dia ele foi para a cadeia. E ele estava lá, era a véspera de Natal, e foram pregar na cadeia. Ele começou a ouvir o hino, e aí os irmãos pregando, e eles disseram, essa palavra não é só para o homem branco, é para todo mundo. E aí, aqui está ele, hoje ele é pastor, né? E ele contando que ele ouviu Mateus 1, 21. Ele se chamará Jesus, porque a Virgem conceberá, dará à luz um filho, que ele salvará o seu povo dos seus pecados. E nessa, a pessoa que estava ali, era um conjunto de irmãos pregando, e ele se converteu, né? E aceitou Jesus. Hoje ele é um pastor. Mas nota, ele perguntava quem fez essas coisas.
E o avô, não, você tem que se embrenhar, não é assim, muitos anos, não é assim que vai responder. Mas ele se importava com a criação, né? E, por fim, esse homem aqui, um Diamond D é o nome agora que ele deu para ele, bem tatuado, né? Terrível. E ele era um homem, ele tem 3 filhos, mas ele era devasso como homem. E um dia, lendo uma revista, por isso, muito cuidado com o que se lê, e o diabo o chamou ali para que ele se tornasse uma mulher. Ele fez todas as cirurgias, e aí o Senhor Jesus o buscou. E ele diz: minha aparência é um grande testemunho. Eu fui libertado pelo sangue de Jesus. Eu lhe agradeço todos os dias. Sem o Senhor Jesus, você não tem nada. Ele é a videira, nós os ramos. Nada podemos fazer sem ele. Creio profundamente nesta verdade. Ele até chora nessa hora. E ele hoje trabalha com as pessoas que estão debaixo dessa... com essas pessoas que têm todo esse problema sexual, né? E aqui tem a nossa irmã Vilma Laudelino de Souza. Isso é uma fita muito antiga, mas toda hora a gente acha o testemunho dela na internet. E eu estava até ouvindo de novo esses testemunhos, porque faz muito tempo para relembrar. E ela, o pai dela negro e a mãe europeia, loira de olhos azuis. E os irmãos todos claros e só ela negra. E ela perguntava, e ela tinha uma série de problemas. E aí um dia a mãe contou que quando ela estava para nascer, a avó paterna, né? A avó era, como chama, angolana, praticava candomblé e tudo. E a avó que foi a parteira. E na hora que ela foi nascer, caiu a luz e tal, e naquele momento a avó achou que era um chamado e ela foi dedicada a espíritos imundos, né? E aí ela sempre atacada, porque todos os irmãos claros, ela negra, por que eu sou negra? E ela tinha ódio de Deus e cresceu. E o pai, um dia ela perguntou para o pai, quem é Deus? O pai bateu no bolso e falou assim, Deus é isso aqui, dinheiro. Se não tiver dinheiro, você não tem nada e tal. E ela então foi, ela se embrenhou, mas chegou até ao fim da dedicação a demônios e tudo. E um dia ela estava numa sessão incorporada e chegou uma mulher e disse, eu quero que você faça eu nunca tinha ouvido falar de Jesus, de Deus. Como que Deus falou com ela? Ela estava ali incorporada e veio uma pessoa e disse, eu quero que você faça, e ela estava aprendendo a matar. Ela recebia, diz até Satanás, eu não creio que Satanás faça serviço assim, mas enfim, devia ser graduado lá o espírito. E ela falou, eu quero que você faça um trabalho para matar a minha vizinha, que é crente. Eu não aguento mais. Ela canta o dia inteiro aquelas músicas lá, e não sei o que e tal, e eu não aguento mais, e quero que você faça. Ela falou, agora eu vou, né? Vou fazer e tal. E aí a mulher disse, eu não aguento mais, porque ela diz que se eu não aceitar Jesus, e estava o espírito incorporado lá, estava o espírito que ela servia, dizendo que era Satanás. Mas não era, era um... né? E aí ela falou, agora eu vou aprender, vou realmente começar a matar. E quando falou, a mulher disse que a crente dizia, só se ela aceitar Jesus, só se você aceitar Jesus, só Jesus salve. Foi a primeira vez, ela ouviu num centro de satanismo.
numa sessão satânica. E quando falou o nome de Jesus, o espírito caiu. E ele falou: não, chega, nós não podemos fazer nada, esse é muito grande, o espírito é muito grande e tal. Epa, tem alguém maior? Né? E aí ela começou a buscar, teve uma experiência, vocês podem ouvir se vocês quiserem, mas ela aceitou, hoje ela é missionária, né? E dando testemunho do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, ele busca as pessoas. Se as pessoas se deixam convencer, o meu primo, eu tenho um primo que já está com o Senhor Jesus também, ele era dentista lá em São Miguel Arcanjo. E também ele pregou para um pai de santo, que hoje é nosso irmão. Por quê? Porque foram pedir para fazer um serviço contra uma pessoa salva. E ele percebeu que não tinha como fazer. Falou: pera lá, então tem alguém maior, eu quero esse maior. Né? Então, o que Deus está nos mostrando? 2 tipos de pessoas, tanto entre judeus e gentios. Por exemplo, vocês pensem no Jorge Soros. Esse homem é uma coisa horrorosa e é um judeu. Quantos judeus são satanistas? Então, veja, o que Deus está dizendo? Que o gentio está perdido, precisa do evangelho. Nós vamos dizer que o judeu precisa do evangelho. Mas como que são os corações do ser humano? 2 tipos de coração. Aquele que quer as coisas corretas, não gosta das coisas erradas, não gosta de fazer, né? E um dia vai ouvir a palavra de Deus e vai se converter. E aquele que não quer saber. Né? E veja que eu peguei aqui coisas extremas, pessoas que estavam sem ouvir falar de Jesus, mas sabendo que tem um Deus que é Senhor de todas as coisas. Tá? Então, o Senhor Jesus é maravilhoso, nos busca, e quando formos pregar, temos que sempre lembrar que tem gente que não quer ouvir, mas a gente fala, né? E quem sabe a pessoa vai se converter. Né? E agora, depois nós vamos ver, se Deus se a próxima vez agora vai pegar o judeu que precisa da salvação e qual a situação do judeu hoje. Vamos orar?